Isaías 43, verso 7 diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Repita comigo: a todos os que são chamados pelo meu nome. Tem chamado na casa aí? E os que criei. Alguém é criado aí por Deus? Olha para o teu irmão e fala assim: você é criado por Deus. Ele te criou para a minha glória, para a glória dele. Eu os formei, sim, eu os fiz. Olha para o teu irmão e fala assim: quem te criou, quem te formou foi o Senhor. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus. Oh glória, Deus abençoe, filhão. Deus é bom, amém? Fala conosco, Pai, abençoa essa casa, que o Senhor possa ser glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas, e só quem crê diga amém. Irmão, Deus tem colocado essa mensagem no meu coração desde a semana que nós tivemos aqui a comunhão em casais, a mesa da promessa, e Deus tem falado comigo a respeito daquilo que Ele criou. A criação é algo que só Deus pode fazer. Mas quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que Ele cria o homem e assopra nas narinas do homem o fôlego da vida, o Espírito dele. Então, junto com o Espírito Santo de Deus, junto com o Espírito do fôlego, Ele também deu o poder da criação. Deus deu o poder da criação para o homem. O homem não tem o poder da vida, não tem o poder de salvar ninguém, porque o homem não é Deus, mas o homem é a semelhança e a imagem do Criador. Então em nós temos a capacitação do poder da criação, poder de criar, poder de se mover, poder de desenvolver, está em nós. Quando Deus criou o homem, Ele deu algumas funções para o homem, amém? Ele deu algumas direções e ordenança para o homem. E eu quero ler isso com você, para você ficar mais entendido daquilo que Deus quer realizar no nosso meio. Um dos maiores propósitos que Deus criou o homem foi para se comunicar com Ele. Um dos maiores propósitos que Deus criou o homem foi para se relacionar com Ele. E a Bíblia diz que no sexto dia o Senhor criou o homem e deu algumas direções para ele, para que ele produzisse, para que ele cultivasse, para que ele vivesse realmente debaixo de uma direção. Deu nome para os homens, Deus deu nome para os animais, deu sabedoria para Adão que batizou cada animal. A gente falou isso aqui no sábado da graça da comunhão aí que nós tivemos com os casais. Mas a Bíblia diz que Ele criou o homem e Ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, conforme a capacitação, conforme a moral, conforme a ética, conforme todas as características que o Senhor Deus tem, Ele colocou dentro do homem. E Ele falou nesse versículo 26 de 1 Gênesis capítulo 1, 26, Ele diz assim: e que domine o homem, há um poder de domínio. Então há um poder que Deus já colocou sobre a igreja, sobre o homem, e Ele deu esse domínio para que o homem dominasse os peixes, as aves, os animais da terra, os animais que se arrastassem, tudo. E a Bíblia diz que no versículo 27 que Deus criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, e Deus o criou. E é algo que eu quero que você entenda, que Deus tem com a igreja. A igreja, quando eu falo que já reconheceu Jesus como Salvador, porque a partir do momento que você é criatura, você ainda não é filho. Você só se torna filho de Deus quando você confessa
a Jesus como Salvador e o reconhece como seu único Salvador. Então, quando você reconhece Jesus e aceita Jesus, ou melhor, reconhece Jesus e entende o que é que Ele fez por nós, aí o Espírito Santo vai fazer morada. Então você já não é mais criatura, você agora é filho. E a partir do momento que você é filho, você é herdeiro, porque agora você não tem só um Criador, você tem um Pai. Quem tem um pai aí? Você é filho, Deus te deu o poder de ser filho, e Ele te deu uma herança, e Ele falou algo tremendo que eu quero que você entenda, que Deus abençoou o homem e falou assim: vocês vão frutificar, vão se multiplicar, vão encher a terra, e você precisa sujeitar, dominai e sujeitai. Por quê? Porque você precisa respeitar o tempo da criação, o tempo do processo, o tempo de você ver a obra do Senhor funcionando na sua vida. Então entenda uma coisa: a gente precisa respeitar, reconhecer o nosso Pai, o nosso Deus, mas precisamos reconhecer que há algo que a gente precisa compreender, que é o tempo de Deus. O tempo de Deus. Vai ter hora que o Pai vai se calar, vai ter uma hora que o Pai vai te provar, vai ter uma hora que o Pai vai se apresentar. E é tão forte isso, entender isso, que quanto mais você obedecer o Pai, quanto mais você vai desfrutar do jardim. Quanto mais você obedecer o Pai, quanto mais Deus vai te proporcionar a provar dele. Não dá para provar do Senhor, não dá para ter uma intimidade com o Senhor, um relacionamento com o Senhor, se não estiver debaixo de uma obediência. Então Deus, Ele criou o Éden, o jardim do Éden, o jardim que ficava no Éden, amém? O jardim ficava no Éden, mas quando Deus descia, Ele não descia no Éden, Ele descia no jardim, e era no jardim que Ele se relacionava com o homem, nas delícias, local de delícia, local de prazer, local de comunhão. E uma das coisas que Deus criou realmente no homem foi para que ele se relacionasse com Deus. Esse relacionamento é do propósito de Deus, porque quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Ele criou tudo para quê? Para que fosse para louvor do nome dele. Você nasceu para o propósito de se ter comunhão com o Pai, mas de poder adorar o Senhor. Nós acabamos de ler Isaías 43:7. Tudo que Ele fez, tudo que Ele formou, era para glorificar, para adorar, para louvor e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do momento que você entende isso, tudo que você faz é para glorificar o nome de Jesus. Vou repetir: tudo que você faz é para glorificar o nome de Jesus. E só na comunhão com o Espírito Santo você vai conseguir glorificar o nome de Jesus. Porque se você deixar um pouco a sua mente, a sua carne falar, você deixa de adorar o Senhor. Ele te fez, Ele nos formou para adorar o Senhor. Mas a partir do momento que o seu comportamento não condiz, você deixa de adorar ao Senhor. Então, ser um cristão, ser um pequeno Cristo, irmão, só para glorificar o Senhor na presença dEle, através da ajuda, do apoio, da presença do Espírito Santo de Deus. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, você vai fazer o que você quer, da maneira que você quer, você vai continuar falando as besteiras que você fala, você vai continuar fazendo parte das rodas que Deus não está, as rodas que Deus não está, fazer parte da comunhão que Deus já não está naquela comunhão, fazer parte de alguma coisa que Deus não está próximo e nem chega perto.
Então, a partir do momento que você entende que você é o filho dele, que ele te criou para louvor e para glorificar ao Senhor, você vai entendendo que tem coisas que não dá mais para você fazer, que não tem coisa mais. Tá pegando aqui, né, irmão? Que tem coisas que você vai ter que entender: ou você vai agradar a Deus, ou você vai agradar os homens. Ou você vai agradar a Deus, que é o seu Pai e o seu Criador, ou você vai agradar a família, ou vai agradar amigos, ou vai agradar alguém. Deus está querendo que você entenda que você foi criado por Ele. E o maior motivo, Henrique, que nós temos para adorar o Senhor, só tem quando você reconhece que você foi criado por Ele. Quando você foi criado por Deus, o maior motivo de você estar aqui hoje é: eu fui criado por Deus para quê? Para exaltar, para glorificar. Então Ele te deu o poder do domínio, Ele te deu o fôlego da vida. Para quê? Para você viver o que você quer, da maneira que você quer, da forma que você quer? Não. Deus te criou, te formou do pó, assoprou sobre as suas narinas, te deu o fôlego da vida para você adorar o Senhor. Eu vou ler de novo, capítulo 43 de Isaías, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome. Quem te chamou? Quem te chamou? Não foi vós que me escolhestes, mas João vai dizer: mas eu escolhi a vós. Não foi você que escolheu estar aqui, meu irmão. Não foi você que resolveu aceitar Jesus, se converter, não. Quem te escolheu e não foi aqui, foi desde a eternidade, foi Deus, para o propósito de poder adorá-lo. Então tudo que você faz tem um propósito: é adorar a Deus, é engrandecer a Deus. E isso você vai ter que ter relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? Porque nós corremos o risco de querer fazer algo para nós, que o nosso nome apareça, que o meu nome se destaca, que a minha vontade seja muito clara. Não, é para a glória do Senhor. É Ele que precisa ser engrandecido na sua casa. Por isso que há um relacionamento, por isso que você precisa entender. E você só consegue adorar a Deus quando você reconhece Ele como Deus. Não dá para você adorar a Deus se você não reconhecer isso. Então Ele fala: todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. Deus te criou para quê? Para glorificar, para adorar, para exaltar. Eu os formei, sim, eu os fiz. Quando a gente começa a entender isso, irmão, a gente começa a se relacionar com Deus dentro do jardim, dentro dos local da delícia, aonde a presença do Senhor não tem como substituir qualquer outro lugar do mundo. Se a presença do Senhor não estiver, é como se é algo normal. Mas nós não fomos criados para estar numa atmosfera na terra e reconhecer um ambiente natural. Não, por quê? Porque Deus colocou a eternidade dentro do homem. O Espírito eterno está dentro de você. A ciência comprova e diz que o ser humano, junto com as células, com tudo que há dentro do homem, é coisas eternas, não tem fim. Coisas que Deus colocou dentro do homem, cientificamente comprova que só tem algo maior que algo natural. Há um ser que é Deus, que é todo poderoso, que criou o homem à sua imagem e semelhança. E por que a ciência reconhece? Porque o homem tem que ver que existe um Deus que é criador. O homem pode fazer tudo, mas ele nunca vai poder dar vida para um outro homem. Ele nunca vai poder salvar outro homem, coisa que só Deus faz. E nós temos esse propósito. Estamos aqui para quê? Para engrandecer, para adorar. E uma das coisas que eu quero entrar nessa noite, para você entender o seu papel como adorador, o seu papel, nós precisamos obedecer. Mateus capítulo 28, 19 e 20. Abra comigo isso.
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Você precisa entender que o Espírito Santo está nos ensinando o quê? A obedecer à vontade dele. Cristo vem na terra, faz a missão dele, cumpre a missão dele. 3 anos e meio, dá uma ordem, não, se vocês quiserem, não, é para vocês pregar, é para vocês ensinar, é para vocês batizar quem? Todos, ensinar todos. Quem quiser e crer e for batizado, esse será salvo. Mas a nossa função é ensinar. A nossa função é direcionar. O homem precisa reconhecer a Deus, porque se não há um reconhecimento de alguém que é criador, que é Deus, que é todo poderoso, você trata o culto como mais um culto. Você trata a sua vida como mais uma vida, mais um dia, mais uma semana, mais um mês. Não, a sua vida tem que exalar a glória de Deus, para glorificar o Senhor. O que você faz é para a glória de Deus, e tudo que você faz para a glória de Deus, o Senhor, Ele interfere, Ele intervém, Ele recebe. É por isso que quem adora o Senhor em todo o tempo, não tem como ficar triste, não tem como ficar desanimado, não tem como permanecer desanimado. Você pode até ter um dia triste, um dia desanimado, mas você não permanece. Por quê? Porque você é obra da criação do Eterno. Foi Deus que te criou, Ele colocou, Ele assoprou. Não dá para você ter a presença do Espírito Santo e viver triste. Não, irmão, você é a criação de Deus, a obra-prima. A obra mais linda que Deus criou na terra foi o homem. Para quê? Para poder se relacionar. E esse relacionamento vai transferir o que? A glória. Tudo que você faz tem que ser para a glória. É por isso que você precisa entender isso. Quando você começa a entender, a obedecer o princípio, você vai ver que o Espírito Santo vai fazendo algo sobre a tua vida. Então Ele cria o homem, põe o Espírito, vê que tudo está bom, está tudo lindo, mas estava faltando uma pessoa para completar. A Eva. A Eva é aquela que traz a completude, a conselheira, a ajudadora. Ajudadora do quê? Do homem, cumprir o quê? O propósito do quê? De adorar e glorificar a Deus. O propósito da esposa na casa, na família, no casamento, nos filhos, é levar a casa à edificação, a edificar a consciência, o entendimento, para que a família toda engrandeça o Criador. Entenda isso. E eu sempre tenho estudado e orado isso. Por quê? Porque a gente precisa ter esse entendimento. Quando você consegue entender isso, Deus vai levantando homens, cada um debaixo do seu propósito, porque nós somos um corpo. Aqui há um corpo. O corpo, a igreja, é o corpo de Cristo. Esse corpo é engrenado no mesmo propósito de adorar. A manifestação do Senhor, ela acontece. Então por que a gente às vezes está clamando e vivendo e chamando a existência de um avivamento que aconteceu 200 anos atrás, lá na rua Azusa, e querendo esse avivamento, e querendo esses sinais, e querendo o que Deus fez em Atos dos Apóstolos? E por que não acontece? Porque não está entendendo. A igreja precisa estar uníssita, no mesmo propósito. Nós viemos para adorar, para glorificar, para exaltar. Quando a igreja estiver nesse mesmo entendimento, obedecendo para que foi criado, para glorificar, irmão, você sai da sua casa já dando glória, aleluia, falando em mistério, já vem no carro, já vem sabendo o que é para fazer, já vem sabendo o que é para entregar, e já está sabendo principalmente quem vai receber. Quando você sabe o que você faz com um propósito para entregar, irmão, você não se cala, você não deixa a sua mente ficar tentando te dividir.
te dividir, te distrair, te afastar, e a preocupação, e como foi, e o que será. Não, irmão, você está adorando, e tudo que você faz é para a glória do Senhor, e Deus está vendo que você está aqui, e Deus está vendo que você está cansado, mas você está aqui, e não é só em corpo, é em mente, em alma, em espírito, com entendimento. Estou aqui obedecendo o Senhor. O que é para fazer? É isso. Olha o que a bispa falou, e essa mensagem é maravilhosa. Ele entrega uma oferta, não pediu, por quê? Porque ele entendeu que adorar a Deus é entregar. Adorar a Deus é entregar, irmão. Primeira coisa que você precisa entregar é a sua vida. Entrega. Como assim, após já entreguei? É Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que direciona, é Ele que pede, você obedece. Entregou mesmo? É Ele que te acorda, é Ele que te incomoda, e você vai obedecendo, ou você vai relutando, e vive relutando. Enquanto o crente vive relutando na igreja, e diz que já entregou para Jesus a vida, irmão, só que não deixa Jesus dominar a vida, direcionar a vida, guiar os passos. Quem entrega a vida para Jesus, diz o que Paulo falou em Gálatas: já não vivo mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim. Eu obedeço o que Ele fala, eu só obedeço o que Ele direciona, eu só vou aonde Ele manda, eu só faço o que Ele revela, eu só faço o que Ele pede. Isso é servir a Deus. Senão a gente vai estar na igreja e vai continuar servindo, ou achando que está servindo, e não estamos servindo nada, porque quem serve é escravo. Quem serve ao Senhor, se você chama Deus de Senhor, Ele é Senhor, Ele quer exercer o senhorio das tuas emoções, das tuas escolhas, da sua vida. A sua vida que não é mais sua vida. Aquele que encontra a sua vida, perdê-la-á, a Bíblia diz. Por quê? Porque nós encontramos vida quando nós entregamos a vida. Eu vou repetir devagar para você entender. Você só encontra a verdadeira vida quando você entrega a sua vida para aquele que tem o poder de estar dando a vida. E a vida que Ele te dá não é uma vida normal, é uma vida abundante. Deus criou o homem para viver abundância. Mas você só consegue entender isso quando você reconhece. Quando você reconhece, você começa a fazer o quê? A executar. Você só consegue obedecer quando você entende. Você consegue só reconhecer quando a sua mente está ligada junto com o teu espírito no Senhor. Reconheço que tem coisas que eu quero, mas que eu não posso. Reconheço que eu sou assim, e eu preciso mudar. Senhor, me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a vencer eu mesmo. Me ajuda a me vencer, Jesus. Me ajuda a me controlar, Senhor. Me ajuda, Senhor. Porque se nós somos cristãos, como dizemos que somos, que é o pequeno Cristo, e representamos Cristo nessa terra, irmão, o que você faz é para glorificar. Então você já não anda mais do jeito que você andava, você já não fala mais do jeito que você falava, você já não usa mais o que a tua carne gostava de usar, você já não dirige mais como a sua vida louca de dirigia. Você já não quer mais, você quer matar, mas você já sabe. Por quê? Porque você representa, você tem uma missão, você tem um objetivo: adorar e glorificar o Senhor. Isso é dentro da tua casa, fora da tua casa, na igreja, fora da igreja. Isso é quando você está em multidão, no meio da galera, ou fora, ou sozinho. É só para adorar o Senhor. Deus te criou para ser um instrumento de adoração a Ele. Então Ele vai falando: ensina esse povo, ensina ele, fazer o que? Agora eles precisam executar, porque eles precisam batizar, eles precisam instruir, eles precisam cumprir a ordenância,
Eles precisam saber que todo o trabalho que eles fazem é para me exaltar. Todo o teu trabalho, irmão, e não é só na igreja, é fora da igreja. Sabia disso? Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Olha que lindo. Paulo vai dizer à igreja de Colosso: e tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Serve a Cristo o Senhor. Tudo o que você faz, é dentista, é gerente, é vendedor, é comprador, é empresário, é político, é veterinário, é tudo, é manicure, é pedicure, é cabeleireiro, barbeiro, é psicólogo, faxineiro, faxineira, não importa. A Bíblia está dizendo: tudo que você for fazer, faça como se fosse fazer diretamente ao Senhor. Irmão, é lindo isso. Você sai de uma atmosfera natural para entregar o teu trabalho. Você entende isso? Nem todo mundo vai ser obreiro, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai conseguir ser um adorador aqui no altar. Mas ele não vai deixar de ser um adorador. Ele não vai deixar de ser aquele que vai glorificar. Vai ter gente que Deus vai levantar como um grande empresário para não ser um grande adorador na casa do Senhor. Entenda isso. E o que nós precisamos saber? Só identificar o que Deus quer. Não dá para você querer algo que Deus não tem para você. Tudo que nós precisamos entender e querer é aquilo que Ele tem para nós. Você pode falar isso? Tudo que eu quero hoje é aquilo que Deus já tem para mim. E como filha, filho, pai, eu quero tudo. Tudo que o Senhor tem para mim, me dá, pai. Tudo que o Senhor quer comigo, eu quero, pai. Tudo que o Senhor tem preparado para mim, eu aceito, eu recebo. Se é para ser um empresário, se é para ser um pastor, se é para ser qualquer coisa, pai, me ensina a te adorar, para que o Senhor seja glorificado através do seu filho, da sua filha. Você consegue entender isso? Tudo é para a glória do nome de Jesus. O nome do Senhor precisa ser adorado. Então Paulo está dizendo: tudo que você faz é para a glória do Senhor. Então entenda uma coisa: a única coisa que nós não podemos é deixar o que fazemos roubar o tempo com o Senhor. Se Deus é prioridade, você vai começar a priorizar Ele. E a gente tem orado e buscado e tem preparado aí algumas coisas para esse ministério, para os obreiros que tem já a reunião já marcada, né? Semana não, próxima quinta, 4 de setembro. Não próxima semana, a outra. Já bota na agenda aí, obreiro. Confirme a data para mim, a gente vai falando isso melhor. Mas entenda: 4 de setembro, reunião geral de obreiro. Presta atenção. Você só fala que não consegue fazer porque às vezes não tem tempo. E não é que nós não temos tempo, é que a gente não prioriza. E tudo aquilo que você não prioriza, você não tem tempo. Pegou? Tudo aquilo que você não prioriza, quando você prioriza, quando você coloca na agenda, quando você coloca no teu coração e você determina aquilo ali que você vai fazer no dia tal, tantas vezes por semana, tal horário, não sei qual dia, qual manhã, qual dia, qual noite, qual período, não sei. Mas tudo aquilo que você prioriza e coloca como prioridade, você faz. Faz ou não faz? Olha para o teu irmão e fala assim: faz.
você faz. E tem que fazer para quê? Para glorificar o Senhor. E não é só dentro da igreja, é fora da igreja. E eu posso falar principalmente fora da igreja. Principalmente fora da igreja. Porque fazer aqui é fácil. Eu quero ver você ser luz lá fora. Eu quero ver você ser profeta lá fora. Eu quero ver você se comportar para glorificar o Senhor lá fora. Aqui dentro, irmão, Deus chamou uma igreja não é para ficar dentro. Deus chamou uma igreja para sair para fora. A palavra eclésia é: sai para fora. Sai para fora. Deus vai arrancar esse homem aí para fora. Essa mulher Deus vai chamar para fora. Vai chamar como Lázaro. Sai para fora, Lázaro. Vem, Lázaro, vem para fora, Lázaro. Eu quero te usar, Lázaro. Eu quero fazer você ser um motivo de glorificação. Eu quero que o teu testemunho invada Jerusalém, os confins da terra, e todo mundo saberá quem era Lázaro, que estava morto, mas ouviu a voz. Olha para o teu irmão e fala assim: você vai ouvir a voz do Espírito Santo. E na hora que você ouvir a voz do Espírito Santo, Deus vai fazer você sair para fora. Para quê? Para exaltar o Criador. Eu profetizo no teu espírito nessa noite, o Espírito Santo de Deus trazendo você para fora. Quem ama o Senhor obedece. João 14, 21. A gente fala que ama a Deus, que ama a Deus. Pega essa mensagem para você. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ah, meu irmão, se eu fosse você, começava a obedecer logo. Obedecer logo, obedecer logo. Olha que tremendo, o nosso Cristo. Quando você fala de um Deus, mitologia grega, mitologia antiga, falar de deuses, você tem uma imagem de um poderoso Deus, um com martelo, outro com lança, outro com arco. Pode ver. Mas o nosso Cristo, ele não veio ele veio para confundir, ele veio numa contramão. É por isso que os fariseus, terrivelmente, era criticado por Jesus. Por quê? Porque eles só conseguiam obedecer dentro do templo, mas fora do templo eles não viviam aquilo que eles pregavam. E Jesus batia de frente contra os fariseus, colocava um peso em cima dos outros, a qual eles mesmos não conseguiam fazer. Um jejum que era um jejum total. Aí o camarada comia, bebia, dormia, ficava lá e cobrava os outros, e ele mesmo não fazia, Márcio. Olha que grupo. Então Jesus batia, por quê? Porque dentro do templo, a sinagoga, onde eles frequentavam, eles eram, reverenciados. Mas fora, então Jesus veio bater contra. E ele é um Cristo, o nosso Deus, nosso Jesus, nosso Nazareno. Ele veio, não veio com martelo, não veio com escudo, ele veio na humildade, irmão. Ele é um Deus que desceu do céu, deixou a glória. Ele deixou a glória do seu reino com o seu Pai e se humilhou. Irmão, é tão forte isso. Abra comigo Filipenses capítulo 2, versículo 8. Você vai ter a imagem de um Deus que é todo poderoso, o maior Deus. Ele não veio com espada, ele não veio com lança, ele não veio com martelo. Irmão, ele veio com a palavra, ele veio com o amor, ele veio com a humildade. Assim, na forma de homem, se humilhou. Ele deixou o reino dele, o rei, e se humilhou na forma humana, a si mesmo, sendo obediente até a morte. Ele não obedeceu o Pai em parte, ele obedeceu até a morte. E a morte que ele teve foi a morte de cruz. Então ele foi humilde, ele se humilhou, morreu
obedeceu o Pai até a morte. Você imagina esse Cristo se humilhando? E ele provou isso de várias formas. E uma das formas que você vai observar, que ele veio para servir e não para ser servido, e veio para engrandecer, glorificar o Pai. O Cristo, estou falando de Deus, o Filho de Deus, desceu na terra para servir e cumprir o propósito dele, debaixo do propósito que Deus tinha para ele, na humilhação como homem, e se humilhou e obedeceu o Pai até. Você está entendendo? Se Cristo obedeceu o Pai até a morte, quem somos nós? Você acha que você é alguma coisa? Que eu sou alguma coisa? Nós não somos nada. Nós temos que adorar e glorificar aquele que é, aquele que era e aquele que sempre será. Entenda isso, provando o seu amor. Então você precisa dar uma resposta quando você obedece, quando você reconhece e quando você executa isso. Não é só em palavras. Você precisa começar a dar uma ordem para você mesmo. Você precisa ficar incomodado com você mesmo. Será que a minha vida, será que o meu trabalho, será que a minha família, será que tudo que eu faço é para a glória do Senhor? Ou eu vou continuar me escondendo? Ou eu vou continuar mentindo? Ou eu vou continuar omitindo? Ou eu vou continuar fazendo coisa que não agradece, não adora e louva ao Senhor? Será que você não fica incomodado? Fala, Deus, eu quero ser um instrumento, eu quero servir ao Senhor, eu quero colocar em prática algumas coisas. Será que não tem alguém aí dentro de você falando assim: levanta, vai para fora, faz alguma coisa, vai orar, vai clamar? Eu não sei fazer. Ele vai te ensinar, nós vamos te ensinar, nós vamos te instruir, mas você precisa se mexer. E você só se mexe quando você obedece e reconhece. Quando você não reconhece, você não executa. Você só consegue executar quando você reconhece. Por que você trabalha? Por que você obedece o teu patrão, o seu supervisor, o teu diretor? Porque você reconhece que se você não fizesse, é mandado embora. E porque com Cristo, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que tem que ser exaltado, glorificado, você não executa, você não consegue obedecer, você não consegue firmar. A Bíblia diz que em João capítulo 13, ele vai pegar um balde, irmão, uma bacia, com uma toalha, ele desce, se ajoelha para lavar os pés de todos os discípulos. Deus está falando para nós aqui hoje: se humilhar, descer, reconhecer, pensar: Jesus, será que todo o meu trabalho é para a glória do Senhor? Irmão, tem gente que não vai ser obreiro, mas vai ser um dos maiores mantenedores da casa. Entenda, e não é porque você não vai ser obreiro que significa que você não está fazendo a diferença e adorando a Deus. Você consegue entender que Cristo desceu, irmão, lavou os pés de todos, ensinando todos a reconhecer, a executar, a glorificar o Senhor. Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. Presta atenção nessa parábola. E ele passou a contar essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Vou repetir. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua, mas quando foi procurar o fruto nela,
Achou? Então ele tinha uma figueira plantada na vinha, mas quando ele vai ver, só tem folhas. Disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. 8. Ele lhe respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e adube. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. É forte ou não é para pensar, irmão? Vem o viticultor, olha, 3 anos. Olha só, irmão, você é a vinha, eu sou a vinha. Deus está vindo. Olha, procura e não acha nada. Mais 1 ano. Olha, procura, não acha nada. 3 anos. Olha, procura, não acha nada. Chama ele e fala assim: essa vinha não está dando nada, só está ocupando lugar. Irmão, você imagina? Tem lugar aí, né, irmão? Glória a Deus. Por enquanto. E se precisar, tem mais cadeira lá embaixo, lá atrás. Mas você imagina Jesus orar e falar assim: se só está ocupando lugar. Imagina Jesus olha para mim e para você e fala assim: só está ocupando lugar. O que você precisa fazer, você não está fazendo. Você não está dando fruto. A igreja precisa dar fruto, irmão. Você precisa começar a se mexer. Você precisa começar a mover o teu coração para as coisas do céu. Você precisa entender isso. Entenda isso, que você foi chamado para um propósito. Qual? Engrandecer o Senhor. Você precisa entender, a minha vida, a minha casa, a minha família e tudo que Deus tem colocado na minha mão tem um alvo, é engrandecer. O destino é para Ele, a glória é para Ele. Você precisa entender isso. Você vai ter que se dedicar, vai ter que se esforçar, vai ter que ter tempo, vai ter que ter paciência, vai ter que olhar para a sua família. A minha família precisa engrandecer. Preciso ter, irmão, quantos reis que fizeram obras maravilhosas na velha aliança, e na hora que o filho assumiu, ele destruiu tudo que o pai tinha construído. Porque ele fazia lá fora, mas esquecia lá dentro. Ele fazia para fora e esquecia a família. Ele fazia para todo mundo, e quem ele tinha que valorizar, ele não valorizava. Quando o filho assume o reinado, o cara torra tudo. Quantas pessoas você conhece? Você conhece? É herdeiro, mas ele não está nem aí que se o pai trabalhou, se o pai perdeu, se o pai tem saúde, se o pai chegou, ele não quer nem saber, ele torra tudo. Entenda o que Deus tem conosco, tem um propósito. A gente não pode ocupar só uma cadeira. Você tem que sentar aqui e falar assim: Deus, eu sei que a minha vida está adorando o Senhor. Eu sei, Senhor, posso até ser julgado, posso ser até mal interpretado, mas a minha consciência, o meu coração, o meu espírito, Pai, e tudo que o Senhor tem confiado nas minhas mãos, Papai, junto com a minha família, é para adorar o Criador. Vem para adorar, é para engrandecer. Tem um propósito, Pai, na minha vida. Qual, apóstolo? É adorar, glorificar, exaltar. E não é só dentro da igreja. Como eu falei e repito, dentro da igreja é fácil. Deus quer tirar, levantar uma igreja para fora, para fazer a diferença nessa nação. Iremachoro Batsabai. Ele olha, e é lindo isso. Volta lá, filha, na parábola, por favor.
Mas se não, vota um. Isso. Olha só. Ele fala assim: vamos fazer o seguinte, viticultor. E é o que a gente fala, tá? Na ceia, no culto que Deus te pega, aí você fala: não, Senhor, me dá mais uma chance. Dá mais uma, Jesus. Em nome de Jesus, se o Senhor me der mais uma chance. Principalmente se a casa cair. Se a casa cair, meu irmão, ele fala assim: deixa ainda esse ano, dá mais um ano, que eu vou fazer o seguinte: eu vou cavar. Sabe o que Deus quer? Que você cava. Aonde? Dentro de você. Cava dentro. Vê aí dentro. Vai cavando. Vai cavando. Aprofunda, tá, irmão? Não tenha dó de você, não. Tenha misericórdia do próximo. E com você não pega a bola, não. Pega pesado com você. E chama o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, quero que o Senhor seja o meu viticultor aqui. Vem, entra aqui, Senhor, entra. Aí ele fala: dá mais um ano que eu vou cavar ao redor dela e vou adubar. Irmão, Deus quer que a gente desça na presença dele, seja bem verdadeiro com o Senhor e se alimente da palavra, porque é só através da palavra e da profundidade que a gente vai dar fruto. Vai dar fruto. Olha para o teu irmão e fala assim: primeiro Deus vai te pegar, e você precisa deixar Deus te pegar, porque do jeito que você está, você sabe que não dá mais. Você precisa de uma intervenção do céu. E aí o Espírito Santo, vai, irmão, olha para essa pessoa linda que Deus colocou aí, fala assim: o Espírito Santo, se achar verdade, se você abrir o coração, ele vai entrar, vai te limpar, vai te levantar e vai te usar, e muitos frutos você dará. Tem coragem de fazer um propósito? O nosso Deus é um Deus de propósito. Deus, eu preciso, quero afundar esse mais, essa profundidade, quero descer mais, quero que o Senhor me alimente, me adube, me dá o suplemento no céu, Pai. Tem coragem? Tem? Eu quero a minha família, Pai, para glorificar o Senhor. Essas crianças, meu casamento, essa empresa. Deus, o Senhor é o sócio majoritário dessa empresa. O Senhor é o sócio majoritário da minha vida, da minha casa, da minha saúde. Espírito Santo, quero que o Senhor me ensina como eu andar, como eu fazer, o que eu preciso, Senhor, para exaltar o nome de Jesus. Tem coragem? Deixar o Espírito Santo te pegar aí, meu irmão, e falar: Jesus, eu quero isso. Quero viver aquilo que eu nunca vivi. Quero experimentar aquilo que eu nunca experimentei, Jesus. Quero que o Senhor faz. E Ele mesmo faz um propósito. Olha a parábola, que ainda é Cristo. Ele fala assim: e se daqui um ano o Senhor voltar e não tiver fruto, pode arrancar. É pesado ou não é, irmão? Mas você só consegue fazer isso se você obedecer, reconhecer, executar esses 3 processos. Porque na hora que você faz os 3 processos, o quarto é frutificar. Frutificar. E eu estou falando, irmão, não é só de almas, é frutificar, é prosperar. A sua empresa, o seu negócio tem um alvo. O que? Adorar. Enquanto você retém algo, enquanto você segura algo, você não está exaltando e glorificando a Deus. Entenda isso. Cava profundo. Deixa o Espírito Santo te mostrar o que Ele quer de você. É Ele que está querendo de mim. Eu sei o que Ele quer de mim, irmão. Eu sei para qual propósito Deus me chamou.
Então não posso brincar, eu não posso ficar em casa, só sentado. Esquece. E imagine, irmão, a nossa vida. Deus não deixou eu trabalhar para os homens, nem a bispa. Mas você acha que eu fico como? Dormindo? Você acha que eu fico dormindo? Você sabe que tem gente que pensa isso, né? Olha para o teu irmão e fala assim: se você não pensou também, né, meu irmão? Só Deus sabe que você passou aí dentro. O que é? Minha empresa, sócio majoritário, entregar. Não. E o apóstolo? Bispa? Fruto disso é o mioma que está aí dentro. Fruto disso é os sinais, irmão. As guerras, batalha, família e tudo mais. Tudo na guerra, batalha emocional e espiritual. Tudo isso. E você dali na dependência de Deus, fala: Deus, levanta uma igreja, Pai, que sabe de servir. Levanta líderes, Pai, que sabe liderar. Não é assumir a liderança, é fazer o negócio dar certo, é fazer o negócio crescer, é multiplicar, é fazer a coisa acontecer. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus te chamou para fazer o negócio acontecer. Deus te deu o espírito dele, fôlego da vida. Irmão, Deus colocou em você a eternidade, deu a criatividade, o poder de Deus está em nós, e vai acontecer. Eu não sei quanto tempo você está falando com Deus, eu não sei quanto tempo você está cavando, mas Deus está dizendo para mim falar isso: vai crescer, vai prosperar, vai multiplicar, vai, na hora que você colocar na minha mão, para eu ser adorado, para eu ser glorificado. Não é para você fazer o que você quer, a hora que você quer e fazer o que você bem dizer, não, é para glorificar e exaltar o Senhor. Aí, meu irmão, se prepara, se prepara, se prepara, tá, irmão? Você sabe o que é se preparar? É você ver o fruto, ver o crescimento, ver a explosão e continuar na humildade, e continuar servindo, e continuar manobrando o carro, e continuar lavando o banheiro, e continuar intercedendo, e continuar fazendo coisas que ninguém está vendo, e continuar trabalhando, exaltando, glorificando, porque você está vendo e está sabendo que tem alguém que está recebendo o teu culto, a tua entrega, a tua adoração, o teu devocional, irmão. Deus está recebendo. Então não deixa o diabo implantar uma semente, não deixa o diabo colocar uma mentira no teu coração, não deixa o diabo inflamar algo, não. A Bíblia diz que todo trabalho para o Senhor não é em vão. Tudo que você faz, Deus está dizendo, tem recompensa, tem galardão, tem coisa grande chegando. Mas guarda o teu coração, continua na humildade. Eu sou o teu Pai, eu sou o teu juiz, eu sou o teu Criador, eu sou o Senhor da tua vida. Eu te formei, eu te fiz, eu mesmo, diz o Senhor. Eu te criei para a minha glória. E só quem crê aplauda o Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que Deus te honre e te prospere, em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Você já entendeu? Senhor, João 15, versículo 5. Põe para mim, filha. Oh Deus. Xeremacato sobai. Eu sou a videira, vós sois o ramos. Olha os ramos. Ramos. Ramos dá o quê? Videira? Vide. Tem alguma coisa a ver? Quem permanece em mim e eu nele, esse dará o quê? Muito
fruto. Está ouvindo? Nós nascemos para glorificar o Senhor, dando muito fruto. Lembra de Lucas 13, a parábola do viticultor. Por quê? Sem mim nada. Se você não tem um entendimento que tudo que você faz é para glorificar o Senhor, porque Ele, eu vou repetir bem devagarinho, tá? Porque é Ele que está te dando, é Ele que está te abençoando. Se você não entender isso, eu já passei e não vou falar em detalhes. Pega o que você entender. Eu já sei e tive experiência de ter muito e Deus arrancar tudo, porque eu não entregava o que Deus queria receber, com reconhecimento, com gratidão, com santificação. Feche os olhos. Pai, abençoa a tua igreja. Pai, abençoa esse povo, Deus. Abençoa essa live, abençoa quem vai nos assistir. Senhor, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga entendimento. Jesus, tudo é para a glória do Senhor, Pai. Não é nada para mim, nunca foi, Senhor. O Senhor sabe que nunca foi, Senhor. Tudo que eu já fiz, tudo que eu já passei, tudo que eu já semeei, tudo que o Senhor já me usou, Senhor, tudo é para a glória do Senhor, porque eu sei que eu sou pó e eu vou voltar para o pó, Senhor. Só que da criação ao destino tem um meio, é o propósito. Nós vemos o pó e o final é pó, mas entre o começo e o fim tem um destino, um propósito, Senhor. Tem algo, Senhor, que nós precisamos entender. Nós precisamos realizar a promessa, a vontade, o propósito que o Senhor tem conosco. Espírito Santo, desperta cada um, Senhor, a realizar aquilo que o Senhor tem com cada um, Senhor. Levanta, Pai, levanta, Senhor, uma igreja para te adorar, para glorificar, para engrandecer e claramente, Senhor, para que o Senhor seja glorificado em tudo o que nós estamos fazendo. Que em nome de Jesus, você e a tua família e tudo que Deus confiou seja para a glória do nome do Senhor Jesus. Se você não tinha esse entendimento, comece a colocar isso para o Senhor. Comece a transferir a honra, a glória e a gratidão, porque Ele está te dando tudo. E Ele te deu tudo para um propósito: exaltar e glorificar o seu santo nome. E só quem crê, mais uma vez, aplauda o Senhor. Deus abençoe.